Graças nós damos ao nosso Deus. Neste momento, estamos dando prosseguimento ao estudo bíblico do livro do Apocalipse, capítulo 8. Vamos começar a leitura do capítulo 8 na versão, a Bíblia de King James. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus. Lhe foram entregues 7 trombetas. Bom, aqui nós temos aí o 7º selo aberto. Vamos recapitular os 7 selos? O primeiro selo, que foi aberto, lá no capítulo anterior, cavalo branco. O segundo selo, cavalo vermelho. O terceiro selo, cavalo preto, que fala da queda da economia no mundo, da fome e peste. O quinto selo, o clamor dos mártires. O sexto selo, que vai ser o grande terremoto, o sol vai escurecer, as estrelas cairão. E o 7º selo está aqui no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vamos ler de novo? Na tradução Bíblia King James. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Então já o capítulo 8 já começa a falar sobre as 7 trombetas. Deus, por toda a sua criação, por todo o tempo, o Yahweh, o Todo-Poderoso Criador Pai, ele sempre se utilizou dos anjos. Os anjos foram agentes de Deus. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Deus usou muito os anjos como instrumentos para falar ao seu povo, para falar aos profetas na antiguidade. Como diz Hebreus, capítulo 1, né, que de muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas. E também através dos anjos, teofania. Deus falou para muitas pessoas através dos anjos. No presente momento, os anjos de Deus, eles estão presentes no seio da igreja. As Santas Escrituras diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem. Durante todo o plano de salvação, todo o plano de libertação de Israel, de salvação no presente momento, que é a igreja de Jesus Cristo, os anjos estão presentes. Serão os anjos que estarão juntos no soar das trombetas de Deus no momento da vinda do Senhor. E no momento do juízo sobre a terra, o juízo que vai acontecer aqui neste planeta, os anjos estarão presentes. Vamos seguir aqui no capítulo 8 do livro do Apocalipse, versículo 2, na Bíblia Católica. Vamos lá. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram dadas 7 trombetas. Esse versículo 1 do capítulo 8 fala que houve meia hora de silêncio nos céus. Essa meia hora nós compreendemos que um momento de concentração. Vocês sabem que quando os jogadores de futebol, de vôlei, de qualquer atividade esportiva, antes deles entrarem em campo, em ação para competir com seu adversário, eles sempre faz um momento de silêncio, ou no vestiário, ou no meio do campo, no local onde eles vão jogar, que aquilo chama-se concentração, é autoafirmação de mente, para partir para o ataque, para a vitória. Compreendemos que este silêncio foi exatamente isso. Estes anjos foram designados por Deus para exercer o juízo sobre a terra. Esse silêncio, compreendemos que aqueles anjos estavam responsabilizados. E eles ali ficaram em silêncio por quê? Porque era de grande responsabilidade aquilo que eles iriam fazer. As trombetas iriam soar. Essas trombetas são trombetas de juízo que João viu. Vamos reler aqui na versão da Bíblia King James.
Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portanto, o incensário de ouro, portando um incensário de ouro, e a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E a mão do anjo elevou-se na presença de Deus, a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. Então, você note aí que o soar dessas 7 trombetas são conhecidas pelos estudiosos da Bíblia como trombetas de juízos, que ocorrerão no período da grande tribulação. No capítulo 7, que nós já meditamos, o vídeo anterior, nós falamos sobre a gestão do anticristo, no período da 70ª semana de Daniel. As 70 semanas, que concluirá o período denominado na Bíblia como a grande tribulação. Neste período, o anticristo, ele assumirá o comando do mundo. Os 3 anos e meio serão... A metade dos 7 anos, o anticristo vai romper. O Israel vai romper com o anticristo. E aí, então, o anticristo ordenará as nações para atacar Israel. Vai haver a maior batalha que já houve em toda a história da humanidade, acontecerá lá no Vale do Megido, nos territórios de Israel, onde Israel será atacado. Em meio a esta guerra, a este ataque, esta mortandade que ocorrerá no período do Armagedon, exatamente aí que estes anjos, neste período, eles tocarão as trombetas de juízo. Então, as trombetas serão tocadas, e nós vamos ver o que acontece. Aqui, Bíblia Católica, 8, versículo 6, que diz: Então, os 7 anjos que tinham as trombetas preparavam-se para tocar as 4 primeiras trombetas. Fogo misturado com sangue foram lançados à terra e queimou 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. Veja que o juízo, a primeira trombeta vai ser tocada. E a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 6, que parte da erva verde vai ser destruída. Você nota que o ataque vai ser também à natureza. Aí você pode perguntar assim, mas como que vai ser isso aí? Bom, vai ser uma coisa inédita que acontecerá no planeta. Os juízos serão a manifestação da ira do Cordeiro. Porque imagine agora, pense bem comigo aqui. Imagine quantas pessoas no decorrer desse tempo, no decorrer desses anos, desses 2000 anos, as covardias que foram feitas do ser humano para com o ser humano, pessoas matando o seu próximo, Deus se entristeceu com a ruindade e a malignidade dos homens. Então, esta indignação no coração do Pai vai chegar no ápice. E, neste momento, no soar das 7 trombetas, será derramado, manifesto diante dos homens no planeta, a ira do Cordeiro. Vamos lá, repetir a primeira trombeta. Vamos lá. Versículo 7, na versão Bíblia King James. Primeiro anjo tocou a trombeta. Ocorreu grande precipitação de granizo.
fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimada, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Relva verde, natureza. Você sabe que tem muita gente no planeta querendo tomar posse do Amazonas, né? Inclusive, no ano passado, o Vaticano fez o sínodo do Amazonas. O Papa Francisco declarou que o Amazonas é uma terra praticamente de patrimônio da humanidade. Muita gente tem olho grande ali no Amazonas do Brasil. Em algumas escolas nos Estados Unidos consideram o Brasil sem o Amazonas. Existem mapas geográficos nos Estados Unidos, em livros dos americanos, que a Amazonas não faz parte do mapa do Brasil. Eles consideram como patrimônio da humanidade. Mas essa ganância pela relva verde, essa ganância pelo ouro, essa ganância pela biodiversidade da terra, do planeta, dos lugares pitorescos, tudo isso vai acabar no coração dos homens. Neste momento, no soar das 7 trombetas. Vamos ver a segunda trombeta, no soar da segunda trombeta. Bíblia Católica. Capítulo, eu esqueci de fazer misericórdia, eu esqueço, né? Capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como uma grande montanha ardendo em fogo e transformou-se em sangue 1/3 da parte do mar. O segundo anjo tocou, caiu então no mar uma grande montanha ardendo em fogo e transformou-se em sangue. Isso é, no soar da segunda trombeta, uma montanha de fogo. Nesta revelação aqui, nós não sabemos como que isso será. Está dizendo aqui que uma grande montanha de fogo será jogada no mar. E o que vai acontecer nesse mar? Vamos aqui para a versão da Bíblia do King James. Vamos lá. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar. 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Então, os peixes, as baleias, toda a fauna marinha que existe no mar, a Bíblia está dizendo aqui que no soar desta trombeta serão mortos. Então, as praias do mundo inteiro se encherão de baleias e de peixes mortos. Baleias e peixes mortos. Já vimos aí na trombeta anterior a queima das florestas. A queima das florestas. Então, essa montanha de fogo que vai cair no mar, que não vai ser algo pequeno, vai ser algo grande. Então, o que vai acontecer? 1/3 parte dos peixes, baleias, vão ser destruídas. 1/3 parte das embarcações, navios que estarão nos oceanos, em circulação, vão ser destruídos também. Note bem, neste momento, os homens passarão a blasfemar do Altíssimo. Vamos chegar nessa parte, mas já estou antecedendo. Os homens vão blasfemar contra Deus. Quando vir acontecer essas coisas que estão prescritas na Bíblia, este momento será o dia da ira do Cordeiro. A dia da ira do Cordeiro. Essa manifestação de malignidades que ocorrerá no planeta e nos homens será a manifestação dos juízos de Deus. Nós podemos ver na Bíblia, de uma forma simplificada, de uma forma prefigurada, quando Moisés foi até Faraó para pedir que o povo saísse, fosse liberto. E Faraó, endurecido com seu coração, não deixava o povo sair. E aí vinham as pragas sobre o Egito. Isso está escrito lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Faraó só permitiu o povo sair
quando o filho primogênito dos egípcios, inclusive o filho de Faraó, foi ferido de morte. Quando o Faraó viu o seu filho ferido de morte, aí foi quando ele permitiu. Este episódio que aconteceu lá no Egito, as pragas que foram derramadas sobre o Egito, porque lá estava o povo de Israel aprisionado por Faraó. Aquele acontecimento daquelas pragas prefigura, de uma forma simbológica, este momento que será um momento de terror para o planeta. O planeta Terra nunca viu, nem em filmes, a forma como estará, como ficará. Vamos voltar lá novamente, o grande terremoto, o sexto selo. Em 2012, Hollywood produziu um filme chamado 2012, O Fim do Mundo. E a cena principal do filme foi um asteroide vindo do espaço sideral e caindo no mar de Nova York, das Américas, dos Estados Unidos. E aquelas águas, elas sucumbem em Nova York, e é mostrado no filme as pessoas sendo consumidas pela avalanche de um tsunami de proporções gigantescas. O cinema, ele reproduz de uma forma quase que nítida as coisas, de uma forma fantasiosa, mas o que vai acontecer no soar dessas trombetas, eu acredito que Hollywood não teria condições imaginárias de reprisar, de fazer, de mostrar o que vai acontecer de devastação de vidas, de destruição da natureza no soar dessas trombetas. Vamos seguir aqui da Bíblia Católica, capítulo 8, seguindo aqui, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta. Aí estamos na terceira trombeta. Lembra que isso aqui é o sétimo selo. O sétimo selo, ele viu esses 7 anjos, essas 7 trombetas, que serão tocadas, que já estão prontos, esses anjos, para tocar essas trombetas. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu então do céu uma grande estrela, a arder como um facho, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Então, imagine, né? Imagine. O nome da estrela, continua aqui, o nome da estrela era Abisinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em abisinto, e muitos homens morreram por ter bebido desta água envenenada. Na versão católica fala envenenada. Vamos ver aqui na versão da tradução da Bíblia King James. Vamos ver aqui, versículo 11. Vamos lá, vamos ver como é que diz aqui. O terceiro anjo tocou a trombeta, precipitou-se no céu a grande estrela ardendo em chamas como tocha, sobre um terço dos rios, isso aqui é atualizada do King James, das fontes das águas da terra, e o nome dessa estrela é Abisinto. Portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou, aqui já tem um esclarecimento mais acurado, né? Água potável, quer dizer, água de beber. Tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. A coisa vai ser muito séria, né? Então, note bem, a terceira trombeta toca, e desce, então, uma estrela, que a Bíblia chama de abisinto, e vai atingir exatamente a água que as pessoas bebem. As pessoas vão tomar da água, e quando elas tomarem a água, elas vão cair mortas, elas vão morrer. Elas vão cair mortas, porque a água ela vai estar contaminada, envenenada. Porque em algumas versões da Bíblia, as explicações de alguns teólogos, eles dizem, alguns teólogos se atrevem a dizer que este abisinto seria como um ácido sulfúrico, né? Aquele ácido venenoso. Alguns, né? É para poder as pessoas que estão lendo entender. De repente não é nem isso, mas para poder a pessoa ter uma ideia. São formas para poder a pessoa, são analogias para poder a pessoa entender. Que a Bíblia está dizendo claramente que quando essas pessoas tomarem desta água,
dessa estrela que vai cair nessas águas, eles vão morrer, porque as águas tornar-se-ão envenenadas. Olha só, pessoal, o negócio vai ser feio. Subentende, os estudiosos da Bíblia, os escatologistas dos eventos bíblicos, eles dizem que esses eventos, eles vão acontecer de formas carreadas. Eles vão acontecer assim, numa sequência. Na hora que a pessoa estiver sofrendo de uma coisa, já vai vir outra. Não vai nem dar tempo da pessoa respirar. Não vai nem dar tempo para isso. Vamos agora, capítulo 8. Vamos dividir aqui. A quinta... Essa parte... Não, eu estou aqui na... Agora é a quarta trombeta agora que nós vamos ler. Vamos ler aqui a quarta trombeta na Bíblia Católica. O quarto anjo tocou e foi, então, atingido uma força, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram, e um terço, e o dia perdeu um terço da sua claridade, bem como a noite. Então, tanto a lua quanto o sol vai ser atingido. Esse versículo é muito importante, por isso que eu trouxe outra versão da Bíblia King James, que é uma Bíblia também muito utilizada pelos estudantes da Bíblia, é uma versão muito acurada. Vamos aqui repetir o versículo na Bíblia do King James. Versículo 12 do capítulo 8 do Apocalipse. Vamos lá. Ai, my God. Meu Deus. Parece que está tendo aqui uma diferença de numeração, né? Numeração aqui. Terceiro, não, o quarto. Vamos lá. É o 12. O quarto anjo tocou a trombeta. Tocou a trombeta e um terço do sol foi ferido. Um terço do sol foi ferido. Bem como a terça parte da lua e das estrelas. De maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz. E também um terço da noite sem claridade. Então, você note aí que a sequência das trombetas, no executar das trombetas dos anjos, que é conhecido pelos estudiosos da Bíblia, anjos do juízo, os anjos da ira do Cordeiro, que vão tocar as trombetas e vai acontecer essa série de coisas. Olha só, esse quarto anjo vai tocar a trombeta e vai escurecer a terça parte do sol e a terça parte da lua na noite e no dia. Os homens vão ficar apavorados, porque neste momento, nesse instante, em que os repórteres... Aí o anticristo está aí no mundo, está reinando. A guerra comendo solto lá em Israel, no Vale do Megido. E os anjos para lá e para cá, com a trombeta tocando, e a cabeça do pessoal recebendo esse juízo todo. Mesmo o anticristo, com toda aquela pujança, com toda a sua inteligência artificial, com todo o seu poder humano, o poder da inteligência artificial e o poder de Satanás. Mas eles vão perder as rédeas, não vai saber explicar. Os jornalistas, através da televisão, vão estar tentando explicar o que está acontecendo. Então, eles não saberão explicar. Porque hoje, o Serviço de Meteorologia dos homens trabalha com previsibilidade até de meses de anúncio de previsão de meteorologia. A ciência, a inteligência artificial dos homens estão tão eficientes, estão tão sofisticadas, que você, hoje, se você vai fazer uma viagem daqui a 15 dias para qualquer lugar do Brasil ou para outro país, você pode ter, pelo serviço de meteorologia dentro do seu celular, a previsão da situação de clima daquele lugar que você comparecerá. Mas neste momento, nesse instante, no soar dessas trombetas aqui, os homens vão perder o controle. Eles não terão condição, mesmo através da inteligência artificial, mesmo através dos seus laboratórios, dos seus centros espaciais de pesquisa, a NASA, mesmo através do serviço de meteorologia, eles não saberão explicar para a humanidade, para as pessoas, através do jornalismo, através da televisão, eles não vão saber explicar o que está acontecendo.
Porque as coisas vão acontecer de uma maneira sucessiva. No momento que eles estiverem pensando por que aconteceu X, já vai estar acontecendo Y. E eles não vão se perder nas informações. Eles vão passar a fazer o achismo. Os jornalistas passarão a dar hipóteses, suposições, porque serão coisas espantosas que vão acontecer no planeta. Vamos ver a outra trombeta? Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava no meio do céu, grasninho em alta voz. Grasninho em alta voz. Depois eu vou ler a versão católica, tá? Dizendo: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoadas pelos 3 próximos anjos. Então, aqui, nós vimos as 4 trombetas. Nós vimos aqui as 4 trombetas. Então, vamos lá. A primeira trombeta, vamos repetir? Para você entender, para você mergulhar nessa revelação que Deus deu. Vamos lá. Primeira trombeta. 7 anjos, que é a 7 trombetas. Primeiro, tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado, com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores, toda a relva verde existente. Que é a explicação que eles vão dar? Eles vão dizer o quê? Porque neste momento, em muitos lugares do mundo, já estarão sem energia elétrica. Porque as hidrelétricas que fornecem energia para as grandes cidades, muitas delas, por causa do grande terremoto que vai acontecer, elas pararão de funcionar. Elas serão rompidas, como foi o caso lá de Dobradinho, daquela represa lá do Minas Gerais, né, Dobradinho, que rompeu e saiu aquela lama. Então, as represas que tocam as chamadas que nós conhecemos como hidrelétricas, que não deixam de ser represas de águas, né? As águas ficam comprimidas ali e a água passando para o leito seguinte, passa pelas turbinas e as turbinas produzem a energia elétrica que abastece as cidades. Muitas dessas hidrelétricas que fornecem energias para as nações, no caso Brasil, México, Paraguai, Uruguai, Venezuela, os países, elas vão sofrer danos por causa do terremoto que vai acontecer. Então, muitas pessoas vão estar sem energia elétrica, acontecendo essas coisas, dos quais nós estamos vendo aqui, e as pessoas vão estar sem abastecimento de água, vão estar sem abastecimento de energia elétrica, vão estar sem um abastecimento também de alimentação, porque o mercado de fornecimento de alimentação vai estar deteriorado, vai estar destruído também, porque, no caso aí, vai haver desabastecimento em caráter mundial, as pessoas não vão ter o que comer, não serão todas as pessoas que terão alimentação, porque você sabe como que funciona, mas neste momento aqui da ira do Cordeiro, vai ter pessoas passando fome, não por falta de dinheiro, porque, como eu falei no capítulo 7 do Apocalipse, como eu já falei sobre a gestão do anticristo, vai ser abastança financeira. As pessoas vão ser abastadas com fartura. Por isso que o anticristo será aceito pelas massas, pelo do mundo inteiro, pelo pueblo do mundo inteiro. O anticristo será aceito porque ele vai gerar condições como nenhum rei do mundo fez para as pessoas. Ele vai administrar as nações, vai administrar o mundo com muita justiça, com muita paz, com muita abastança financeira. Por isso que as pessoas o aceitarão. Mas neste momento do toque das trombetas, mesmo aqueles que têm dinheiro, que têm bastante dinheiro, eles passarão fome, eles terão problemas generalizados simultaneamente, porque tudo vai ficar desorganizado. O fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de água potável, como nós vimos aqui, porque as águas serão contaminadas e quem beber vai morrer. Você está entendendo? Vamos repetir aqui, capítulo 8 do livro do Apocalipse, que é o 7º selo,
neste sétimo selo, João viu os 7 anjos com as 7 trombetas. É interessantíssimo você guardar essas informações que é muito presente nos nossos dias. Nunca foi presente, nunca foi urgente nós nos familiarizarmos com o Apocalipse como agora. Porque há 50, 100 anos atrás, qualquer cristão que lia o livro do Apocalipse não tinha um entendimento, não entendia certas coisas. Hoje, o mais neófito na fé, a pessoa que está dando seus primeiros passos na fé cristã, ele é capaz de entender o livro da revelação de Deus, o Apocalipse, porque ele fala exatamente as coisas que estão diante dos nossos olhos e coisas que estão para acontecer. Pelas as coisas que estão acontecendo e pelos acontecimentos das coisas que nós estamos vendo acontecer, nos mostra numa perspectiva, numa expectativa certa do que vai acontecer. A ira de Deus será derramada sobre a terra. A manifestação da ira de Deus diante da injustiça dos homens serão manifestas através do toque das 7 trombetas de juízos. Conhecido pelos estudiosos da Bíblia, pelos escatologistas dos eventos bíblicos, que são os estudiosos das profecias, eles chamam esses anjos de anjos do juízo de Deus. Esses anjos, ao tocar a trombeta, vai acontecer essas coisas desagradabilíssimas para os homens. Seguindo aqui pela Bíblia de King James. Segundo o anjo tocou a sua trombeta, algo como uma enorme montanha ardendo em chama foi arremessada sobre o mar. E por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar. 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Essa leitura é para você parar e meditar. As Escrituras, a Bíblia, não é um livro para você ler como se estivesse lendo um jornal, ler mascando chiclete, ler olhando para a hora que tem que sair. Não, você tem que parar, olhar e meditar, porque aqui está claríssimo. O juízo de Deus vai cair sobre o planeta. Vamos ver aqui a terceira trombeta. Versículo 10. Estamos lendo de novo, porque o negócio é muito sério. Você precisa prestar atenção nisso. Vamos lá, versículo 10. Vou ler na Bíblia Católica. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. O nome da estrela era Abisinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido destas águas envenenadas. Aqui na Bíblia Católica já fala direto, linguajar direto, águas envenenadas, né? Aqui no King James, o que fala? Vamos lá, versículo 11. Versículo 11. É bom fazer esse confronto. É bom você... Em nome dessa estrela absinto, portanto, o texto das águas potáveis, tornou-se amarga e multidões morreram pela ação nefasta das águas. Quer dizer, no lugar de envenenamento da Bíblia Católica, na Bíblia atualizada de King James, já diz, ele já fala assim, a ação nefasta das águas. E em seguida, que foram envenenadas. A água vai ficar envenenada. Imagine aqui o nosso aquífero Guarani que temos aqui no Brasil, que, segundo informações eu tenho, que já foi vendido. Você sabia que o aquífero Guarani foi vendido? Empresas multinacionais, no tempo dos últimos momentos de Michel Temer, foi vendido. E o presidente da Nestlé falou assim: o homem não é digno de água. O homem não merece ter a água. Por quê? Porque a Nestlé, ela também é detentora da água em vários países, como também a Coca-Cola. As nossas fontes no Brasil, elas estão comprometidas com as empresas, as cooperativas multinacionais.
Mas a Bíblia está dizendo que a água potável vai ser contaminada no tocar dessa trombeta aqui. E quando as pessoas beberem, elas vão cair mortas. Serão águas envenenadas por causa dessa estrela de sabizinto que vai ser jogado lá no soar da terceira trombeta. E na quarta trombeta, vamos lá. O anjo tocou a sua trombeta. Um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite, porque tanto o sol quanto a lua vão, terça parte vai ser atingido no tocar dessa trombeta aqui. Os cientistas já disseram que o sol vai chegar um momento que ele vai escurecer, porque os gases, porque segundo a ciência astronômica, eles dizem que o sol é uma composição de gases, de vários tipos de gases, e que esses gases vão ser consumidos pela alta temperatura do sol, e vai chegar um momento que esse sol escurecerá. Será que os cientistas, não obstante eles serem ateus, materialistas, racionalistas, mas com certeza eles conhecem as escrituras, será que muitas previsões que esses cientistas fazem, eu acredito, isso aí não é isso é uma conjectura minha. Eu imagino assim, ele leu na Bíblia que o sol vai escurecer, então ele já fez a previsão dentro da ciência dos homens de que o sol vai chegar um momento que não vai dar claridade mais, porque os gases vão ser consumidos, para poder, então, neste momento, eles dizerem assim, olha, nós dissemos que o sol ia escurecer, mas está escrito aqui, o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu resplendor, as estrelas cairão do firmamento, as potências dos céus serão abaladas. E então virá nos céus o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E essas trombetas, elas serão tocadas na gestão do anticristo. Subentendemos que estas trombetas, elas serão tocadas depois que o anticristo ordenar o ataque a Israel. Porque esse ataque a Israel vai mexer com esses anjos aí, esses anjos que já estão prontos para soar essas trombetas. Deus não vai preparar os anjos, olha, vocês no dia tal, no ano tal, vocês vão lá na terra e vai ser... Não, isso aí já está preparado já. Isso já está preparado. Esses anjos já estão a postos, já estão nos seus postos, já estão prontos para executar esses juízos aqui. Os juízos de Deus, a ira do Cordeiro, no período da grande tribulação, vai ser uma coisa inédita no planeta Terra. Neste momento, os homens vão blasfemar de Deus. O anticristo vai persuadir os homens a blasfemar do Altíssimo. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, nós vamos chegar lá para ler para vocês, que ele proferirá blasfêmias contra o Altíssimo. Quem? O anticristo, o general supremo. Ele vai dizer, tá vendo aí? Olha o que ele está fazendo. Aí, olha o que ele está fazendo aí. Ele vai convencer os homens de que Deus é culpado daquelas pragas que vão ser derramadas, mas sabe qual é a culpa? Sabe de quem é a culpa das pragas que vão cair sobre a terra no período da grande tribulação? A culpa será do próprio homem. As Escrituras diz: de que o homem reclama a não ser dos seus próprios pecados? A situação caótica do qual ficará a terra será por culpa da iniquidade dos homens que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo, que viraram as costas para Deus, que praticaram iniquidades, que mataram, destruíram crianças, sacrificaram crianças para os demônios, como acontece nos nossos dias. E tudo isso está diante dos olhos de Deus, porque tudo está como um mar de vidro, como João viu na ilha de Patmos. O mar de vidro significa a visão de Deus nos homens. O que seria um mar de vidro? Imagine aí, conjecture na sua mente.
Suponhamos que todo o mar que existe no planeta seja de vidro. Então, você chega de um avião, olhando para baixo, com certeza você iria ver o fundo do mar. Porque o mar sendo de vidro, você vai ver. Para você entender, escrito no Apocalipse, o mar de vidro quer dizer isso, que Deus vê tudo. Ele vê tudo. Ele contempla tudo. Então, o que o Senhor contemplou nesses milênios? Nesses 2 milênios, principalmente, no período da graça, no período da dispensação da graça, no qual o homem teve a chance e a oportunidade de receber a salvação em Jesus Cristo, como diz a pregação do Evangelho. Eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Eles blasfemaram de Deus. Escarneceram de Jesus, como estão fazendo até agora. Então, essa rejeição dos homens ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, essa disponibilidade de praticar a iniquidade, a desordem espiritual, de matar o seu próximo, de derramar sangue do seu próximo, de danificar o seu próximo, tudo isso foi juntando. E quando chegou um momento, ou vai chegar um momento, em que Deus derramará a sua ira sobre a iniquidade dos homens. Neste momento, no toque das 7 trombetas, e hoje nós lemos até a quarta trombeta. Enquanto admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia. Vamos ler aqui na Bíblia Católica, o último versículo do capítulo 8. Vamos lá. O último versículo é o 13. Sim, aqui tem uma diferença aqui de numeração. Diz assim: a sua altura, da minha visão, ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. São 7 trombetas. Capítulo 8 do livro do Apocalipse. Tem o toque das 4 trombetas. As outras 3 trombetas, que completa 7, nós leremos para vocês no nosso próximo encontro, que será na quarta-feira, às 18 horas, aqui no santuário. Estarei aqui. 18 e pouco, né? Nós estaremos aqui e vamos trazer o toque da capítulo 9 do Apocalipse, o toque das outras 3 trombetas. Essas trombetas, elas serão tocadas no período da grande tribulação. Vamos repetir para você que está acompanhando. Vai haver um reino mundial aqui na Terra, comandado por um homem que a Bíblia chama de Anticristo. No início do governo dele, ele proporcionará um bem-estar. Aquele programa que tem na TV Globo, né? Bem-estar, lembrou? Que a TV Globo ela é campeã de mensagens subliminar e de invocação do anticristo. É campeã essa emissora que está no The End, né? Que está aí no finish, no fim, está para, entendeu? A CNN já está aí e ela está nos seus últimos capítulos. Isso que nós podemos perceber. Essa emissora, ela é campeã de mensagem subliminar, de invocação e apontando para o general supremo, o anticristo, o astro. Nome de novela, o astro. Salvador da pátria. Também o salvador da pátria, o rei do gado e outras mais, né? Que eu não lembro aqui agora. Tudo apontando para quem? Para o general supremo. Nesta gestão, porque o pavio vai acender no momento que houver o rompimento de Israel com o anticristo. Porque o governo do anticristo, ele não vai ser somente um homem
puramente político. Ele vai ser um homem carismático, um homem religioso. Ele vai se mostrar amigo da família. Ele vai se mostrar amigo das nações. Ele vai se mostrar uma pessoa bondosa, uma pessoa compreensiva. Ele terá um estupendo da sabedoria. Este homem de carne e osso, ele vai ser um homem que vai ter uma comunicação muito forte para com as nações. A Bíblia diz que ele vai falar como um dragão, ou seja, ele vai falar com autoridade. Ele vai falar todas as vezes que ele estiver falando em meios de comunicação, de rádio e televisão do mundo inteiro, as pessoas vão ouvi-lo até mesmo de joelho, porque ele tornar-se-á um mito, tornar-se-á um pontífice, que quer dizer Deus na terra. Além dele ser dele ser um homem fluente, de comunicação poderosa, de uma demonstração de uma sabedoria estupenda, as pessoas se sentirão na necessidade de se ajoelhar diante dele. Isso automaticamente acontecerá. Só que vai haver um momento em que isso será um ato obrigatório. A reverência ao anticristo, a reverência ao ditador mundial será um culto mundial para com ele. Satanás vai satisfazer o desejo de ser adorado pelo mundo e pelas criaturas humanas. Ele obrigará. Nós podemos perceber isso, nós podemos ver isso na Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, um rei soberbo, orgulhoso, chamado Nabucodonosor, do primeiro império mundial. Ele criou uma lei, uma ditadura em Babilônia, que é o território do Iraque hoje. Ele criou uma lei obrigando as pessoas a se prostrar diante de uma imagem que ele construiu lá em Babilônia. Ele será um ditador, o anticristo. Vai ser um homem muito poderoso, de uma arrogância sem igual. E na gestão deste governo, quando ele determinar o ataque a Israel, vai se desencadear no planeta essas trombetas aí do sétimo selo, do qual João viu lá na ilha de Patmos. Como nós já falamos, os 7 selos. E o sétimo selo fala dos 7 anjos, das 7 trombetas que vão ser soadas no planeta inteiro. O mundo inteiro. Não será o território de Israel, não será somente nos Estados Unidos, não será somente aqui no Brasil, na América do Sul, na América Central, não será somente na Rússia. Vai ser no planeta inteiro. Os homens, os habitantes da Terra, eles sofrerão esses juízos que vão ser derramados sobre o planeta. Serão coisas, dias terríveis, dias tenebrosos, dias de horror, dias em que os homens pedirão a morte. A Bíblia diz que eles pedirão a morte e não a encontrarão. Está escrito, vamos chegar lá. A dor, o sofrimento, as coisas ruins que vão acontecer na natureza, vão ser coisas tão ruins, terríveis, que os homens vão pedir a morte e não encontrarão. O juízo, a ira do Cordeiro, vai ser feroz sobre esta terra. E neste momento, nesse instante, nós estamos na 4ª trombeta. Na próxima quarta-feira, nós continuaremos o estudo do Apocalipse com as outras 3 trombetas. E a voz soou ali: ai, ai dos moradores da terra, pelo soar das últimas 3 trombetas. E na próxima quarta-feira, às 18 horas, que estaremos aqui no horário da celebração da nossa igreja, nós vamos estar aqui ministrando para você a continuação do estudo do Apocalipse, do capítulo 9, do livro da revelação de Deus, onde nós continuaremos vendo aí, pela abertura do 7º selo, que foi revelado a João, o toque das 7 trombetas, que acontecerá no período chamado Grande Tribulação, do qual Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas. Nosso Senhor disse que haverá uma tribulação na terra como nunca houve em todo momento desde a criação do mundo.
Então, quando você quer ter uma ideia dessa situação do qual ficará o mundo e os homens, é só você ler o livro do Apocalipse, que está aí, revelação. Jesus mandou falar às igrejas. Jesus não mandou selar o livro do Apocalipse. O livro de Daniel, a revelação que Deus deu ao profeta Daniel, Deus mandou selar. Mas o livro do Apocalipse, não. Eis que eu venho com as nuvens e todo o olho verá. Eis que venho com as nuvens e todo o olho verá. Então, você que está nos acompanhando aí, nós estaremos quarta-feira aqui, dando sequência a esse estudo maravilhoso, no qual estamos aí mergulhados no livro do Apocalipse, para saber as sequências dos juízos que acontecerão aqui no planeta Terra, o juízo de Deus sobre a iniquidade dos homens. E nós chegaremos aí no ápice, na manifestação gloriosa do Salvador revelado no livro do Apocalipse. Que o Senhor abençoe você, que através da leitura deste livro maravilhoso, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, você possa ter um encontro com Jesus. Está na hora, meu amigo, minha amiga. Você que ainda não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, faça isso. Aí mesmo na sua casa. Se ajoelhe, fale com Ele. Diga, meu Salvador Jesus Cristo, salve a minha alma, me abençoe, perdoe os meus pecados, me purifique, me prepare para ir morar no céu com vós, porque Ele está chegando. Ele vai vir com poder e grande glória. A Bíblia diz que todo olho verá Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas antes desse evento maravilhosíssimo que é a igreja, que o povo de Deus espera, vai acontecer coisas terríveis no planeta, coisas horríveis. Por causa de quê? Por causa da iniquidade dos homens, porque os homens rejeitaram a Jesus, amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram o Senhor. Por isso, o juízo vai chegar. O profeta Malaquias, ele fala que o fogo do juízo de Deus queimará até mesmo as raízes e ramos. Mas para aquele que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. É maravilhoso quando você tem Jesus. É maravilhoso quando você deita no seu travesseiro e você tem a certeza de que você está com Ele. Se naquele momento, se naquela noite, o Senhor levar você, você estará com Ele na glória. Você estará pronto para estar com Ele nos céus. Porque aqueles que creem em Jesus, diz o Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não perca o nosso próximo encontro, que será na quarta-feira aqui. Eu vou estar por aqui, pelo Facebook, também pelo nosso canal, no Missão Yahvé no YouTube, né? Você que não é assinante, assine aí o canal, não custa nada. Clica aí no vermelhinho e vai. Divulgue, espalhe aí o nosso vídeo aí, nos ajude. Nós temos vontade, nós temos a esperança ainda de colocar, antes da vinda do Senhor, esse nosso canal para 1 milhão. 1 milhão no mínimo, né? 1 milhão. 1 milhão de assinantes. Eu tenho essa fé. Nós vamos conseguir. Mas aí depende de você. Começa com você aí. Você clica e compartilha o vídeo, tá bem? Nos ajude a ministrar a palavra de Deus, porque esse instrumento aqui, chamado internet, é maravilhoso, né? É maravilhoso, porque se nós não tivéssemos aqui a internet, como é que nós iríamos falar com vocês? Neste momento tão difícil que está no Brasil. Nós íamos ficar aqui só na oração, só de joelho no chão, clamando com lágrimas. Então, nós estamos fazendo isso. Estamos em oração, mas temos a chance de poder falar com você. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, nós estamos aqui ao vivo, aqui pelo canal Missão Yahvé do YouTube, também pelo Facebook. E nós somos da Missão Yahvé, é um trabalho carismático, uma missão de fé da Palavra de Deus. Estamos há 27 anos aqui em Santo Amaro, São Paulo, capital. Aqui em Santo Amaro, 27 anos. Este ano nós vamos completar 28 anos, ministrando a Palavra de Deus. Tá bem? Deus te abençoe, em nome de Jesus.